para a gente iniciar o nosso trabalho, pedindo neste momento que o Cristo nos envolva com seu amor, sua paz, com a sua luz. Mestre amigo, Senhor, dá-nos o entendimento do momento em que vivemos, para que possamos aproveitar a oportunidade da matéria da melhor forma possível. Envolve, mestre amigo, cada um de nós, nas vibrações que nos são necessárias para o crescimento, para o aprendizado, para a luz. Dá-nos, Senhor, paz, compreensão, o respeito e, acima de tudo, a sabedoria para aprender com as lições que nos são oferecidas a cada dia, a cada momento. Amigos espirituais, agradecemos a presença e o amparo neste estudo de mediunidade e pedimos que nos envolvam com as luzes do Teu amor. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então é isso, né, pessoal? Vamos começar, né? Semana passada a gente estava falando do transe, né? A gente vai continuar, a gente vai falar das etapas do transe hoje, né? Lembrando, né, que o transe mediúnico é aquele momento, né, que começa, né, antes ali do dormir, né, e o acordado. Ele está ali naquele estado ali do ponto do meio ali, né, entre a vigília e o sono, né? Então a gente está em estado de transe, né? A gente pode dizer que é um estado alterado de consciência, né? Só para a gente voltar ali ao conceito mesmo, né? E através do transe mediúnico que a gente vai perceber os espíritos. Se não tiver transe, não tem percepção espiritual, né? O que varia de pessoa para pessoa é a graduação, né? A gradação do nível de transe, né? Existem pessoas que entram num estado de transe mais simples, né? Normalmente os intuitivos, né? E pessoas que entram em transe profundo, que aí no final, lá no final mesmo, lá na última etapa lá do transe, a gente chama de médium sonambúlico, né? Porque aquela pessoa que ela entra num transe tão profundo que ela entra até na posse do acesso dos arquivos de reminiscência e outra vida dela, né? Então aquela pessoa, né, é o sonho dos investigadores espirituais, né? Se ela tiver, né, informação, não adianta nada também ela entrar em transe, né? A encarnação que ela lembra é quando ela estava lá no meio daquela aldeia indígena, lá no meio do Amazonas, lá, não vai ter muita informação para dar, a não ser daquele ambiente que ele convivia, né? Mas o médium sonambúlico, ele tem essa facilidade porque ele acessa esse nível de consciência. No mundo espiritual, né, eu estava lembrando, né, o Emmanuel, ele fala para a gente que no mundo espiritual a maioria dos desencarnados, vamos dizer assim, recentes, se você é a pessoa que, né, chegou lá no mundo espiritual ali com 50, 30 anos que eles estão lá no mundo espiritual, né, eles são considerados como pessoas que ainda estão nesse processo meio que sonambúlico. Por quê? Porque eles estão no estado de consciência e a consciência deles está presa na última vida que eles tiveram, né? Porque basicamente quando a gente está lá no mundo espiritual, né, a gente é o que a gente era na última encarnação, né? Então 99,9% dos espíritos não lembra de nada antes da última encarnação, né? Então ele chega no plano espiritual e não sabe quem ele foi né? Muitas pessoas acham que desencarnou, né? Abriu o olho lá, já sei minhas 500 encarnações para trás, já sei tudo, já lembro de tudo, não é assim não, isso é um processo. E esse processo também do esquecimento e da lembrança do passado também tem a ver com o nível de transe sonambúlico da pessoa, tá? Então, quanto mais esclarecido é o espírito, né, quanto mais desperto é o espírito, mais ele consegue penetrar no arquivo espiritual de memórias dele. Tá? Então, assim, normalmente, né, você vê lá o André Luiz lá nos livros, lá, você vê que o André Luiz não lembra de nada. Ele tem uma ou outra sensação, eu acho que eu já tive aqui, né? Quando ele está lá no nosso lar, ele reconhece, assim, ele fala assim, nossa, né, que sensação estranha de retorno, mas assim, tirando isso, né, pelo menos ali no tempo das obras do André Luiz, ele não lembra de nada do passado dele, ele não sabe de nada de outra encarnação anterior, nada. E olha que o André Luiz é um espírito famoso aí, né? Então a gente vai ver que é um processo mesmo que está meio ali guardado no tempo, tá? As pessoas que têm uma mediunidade sonambúlica, né, uma mediunidade mais aprofundada, né, nesse sentido do transe,
é comum que elas tenham fenômeno de lembrança de vida passada. Mas mesmo a pessoa que tem lembrança de vida passada, ela não lembra de tudo das outras encarnações, ela lembra de flashes, de situações, né? Talvez se ela foi uma pessoa mais conhecida, ela pode lembrar da identidade ou de alguma situação, mas ela não lembra de todos os dias da encarnação dela passada, como ela não lembra da atual, né? Então a gente sabe que durante a infância eu viajei com meus pais, mas você não sabe todos os detalhes daquilo, né? Então, mesmo os espíritos que lembram de vidas passadas, eles lembram muito, muito pouco, né? Segundo os espíritos, porque o nosso cérebro ele não tem estrutura neurológica mesmo, ele não tem capacidade de armazenamento para guardar a informação da nossa atual encarnação. Imagina de várias e várias, ia ter né? Os neurônios entrar em parafuso, né? Porque eles têm uma capacidade de armazenamento que é até pouca, né? A gente está acostumado, mas se a gente for analisar, a nossa mente ela guarda muito pouca informação, né? O nosso cérebro, mais ou menos, ele funciona meio que apagando e escrevendo, né? Então, o que você passa hoje aqui, que eu estou gravando aqui agora com vocês, o estudo da semana passada, eu lembro assim, vagamente, eu não lembro de tudo que eu falei, né? E olha que tem uma semana, e o de 15 dias atrás, e o de um mês, de um ano atrás, então, desaparece totalmente, você tem uma leve, né, sensação disso, tá? Por que a gente está falando isso? Porque quando a gente entra na etapa do transe, as primeiras etapas do transe tem a ver com o nosso conteúdo mental, né? Então, assim, nós temos a mente, ela realmente entra em vários aspectos, porque a mente faz com que a gente atraia ou, né, se afaste de determinado espírito ou de determinado tipo de pensamento, e a mente também, dentro do transe, vai dizer para a gente, né, o nível de profundidade que a gente vai estar ou não dentro daquele estado. Tá? Então, um médium que ele entra em transe mais fácil, ele vai ter uma certa facilidade para poder produzir uma comunicação mediúnica, né? Mas esse transe ele também tem que ter, vamos dizer assim, né, as graduações. Ele está falando aqui, ó, ele vai falar aqui de sintonia, né? Vamos voltar aqui atrás aqui, ó. A indução do transe. A indução do transe é aquele momento que a gente faz a concentração, né? Normalmente algumas pessoas, né, precisa de ter um ambiente apropriado para poder entrar em transe, principalmente o transe do que a gente vê na reunião mediúnica, que é aquela sala fechada, aquela coisa toda que a gente já explicou aqui, né, por causa ali da supressão sensorial, né? Se diminui o sensorial, né, os 5 sentidos, e você começa a perceber com as outras ferramentas sensórias que a gente tem, no caso o sexto, né? Outras pessoas vão entrar em transe de maneira mais fácil, principalmente se a pessoa tiver desassociação cognitiva, por exemplo, a pessoa tem algum transtorno psíquico ou psiquiátrico, ela tende a entrar em transe mais rápido. A pessoa que está em estado alterado de consciência por causa de medicamento, de droga, de alcoólico, de psicotrópico, essas coisas todas, ela tem também a tendência de entrar em transe mais rápido, né? Só que são estados de transe, como eles são artificiais, né? A pessoa não consegue controlar muito bem aquilo. Então ela não consegue direcionar o transe. Então, se a pessoa entra em estado de transe por causa de um alcoólico, né, ela bebeu até cair, vamos dizer assim, ela vai perceber o plano espiritual adjacente ali da região onde ela está ali inserida. Ou seja, ela está ali no boteco, ela está ali na festa, ela está ali onde ela estiver, ela vai entrar na sintonia e na onda mental dos encarnados e dos desencarnados daquele ambiente. Então ela vai ser médio daquele grupo que ela está ali inserida. Por isso tem muita gente que gosta quando o outro fica tonto. Fala, fulano de tal fica alegre. Por que ele fica alegre? Porque ele entrou na onda de todo mundo e ele está sendo ali um materializador da energia do grupo. Então, para aquela pessoa, o pessoal ri, acha graça, acha agradável. Por quê? Porque aquela pessoa está sendo o médio de todo mundo que está ali. Então, ela realmente vai ser agradável. Ela está refletindo, né, botando para fora a energia do grupo. Seja ela, né, tiver bebido, seja ela estiver usando droga, seja ela qualquer tipo de situação. Por isso que normalmente o fenômeno mediúnico, ele sempre é bem visto em grupo, né? Por exemplo, o cara que está lá na igreja católica, lá tem lá a reunião lá dos carismáticos, né? Nem sei se existe mais, eu acho que existe aí, né? E aí o pessoal começa, o que acontece? Como é que funciona? Ali é o indutor de transe. Por quê? O indutor de transe, por quê? Porque o que acontece? Nós temos ali música,
Nós temos ali uma pessoa que está induzindo no sentido que ela está conduzindo ali um estado, né, de emotivo muito profundo. Normalmente envolve muita emoção, né? A pessoa chora e abraça com a imagem, e Maria, né? E o anjo do Senhor está tocando a minha cabeça, e aquele seu, né? Então aquela pessoa conduz, né, a um estado emocional, e aquele estado emocional, o que acontece com ela? Favorece que ela entre em transe. Aí ela começa, né? Normalmente, por que acontecem coisas que só acontecem lá? Porque ela está sendo médio do grupo. Entendeu? Quer ver um exemplo? Já viu o pessoal lá nas igrejas evangélicas que fala tal da língua estranha? Começa a enrolar a língua lá e começa a falar um monte de coisa que não tem pé nem cabeça, né? Que fala que é língua dos anjos. Não tem nada de língua dos anjos daqui, tá? Isso aí lá no Antigo Testamento, lá no Evangelho, o Paulo já descia o pau nesse negócio. Fala assim, ó, você fala a língua estranha, ninguém entende, não. Melhor você falar duas palavras do seu entendimento, você fala a língua estranha. Você vê, lá 2000 anos atrás já tinha isso. Mas o que estava acontecendo ali? Um fenômeno religioso no qual a pessoa entrava em estado de transe, né? E para todo aquele grupo ali, né, ela tem que falar uma língua estranha. Então ela busca da mente das pessoas e ela fala o que as pessoas consideram como língua estranha. E aí o próprio grupo que ela está inserida reforça aquele comportamento dela, e ela fala de novo. E aí o grupo reforça de novo, fica trocando energia, né? Entendeu como é que funciona? E para aquele grupo em si, aquilo ali tem muito sentido. Por quê? Porque ela está fazendo algo dentro do conteúdo. Isso acontece na casa espírita, vocês acham? Com certeza. O que vocês acham? Quer ver? Quando você vai na reunião mediúnica, tem aquelas comunicações que a gente chama de comunicação estereotipada. Né? Antigamente, hoje é mais raro, mas antigamente toda a comunicação mediúnica que você assistia sempre começava assim: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o grupo já respondia: para sempre seja louvado. Aquilo ali é uma ritualização espontânea, mas que o que acontece? Acaba que se torna algo autossustentado. Será que se o espírito um dia não quiser falar aquilo, o médium dá conta? O médium fala por ele. Se chegar um espírito que não tem familiaridade com esse tipo de cumprimento, né? Talvez ele queira chegar e falar oi pro pessoal, ou falar assim: Deus abençoe todo mundo, né? Mas se ele chegar no grupo, o grupo já está mentalmente condicionado que o espírito iluminado fala daquele jeito. E aí o médium, o que ele faz? Através do transe dele, aí entra a questão do transe anímico. Ele coloca, vamos dizer assim, entre parênteses, palavras na boca do espírito, né? E isso funciona tanto para o médium quanto para o médium que não é ostensivo, tipo o dirigente da reunião, né? Você vai na reunião mediúnica, tem dirigentes que sempre falam com o espírito da mesma forma, né? Parece que está falando com a língua do século XIX, né? Vocês bem-vindos aqui, meu irmão, né? Como se, né? Estejais certo, né? Ninguém fala assim mais hoje, né? Mas na cabeça dele, como o espírito desencarnado é alguém antigo, né? Ele viveu lá 200, ele fala igual ele falava 200. Ele não tem uma, né? Eu posso dizer para vocês que 99% dos espíritos no plano espiritual falam igual a gente está falando aqui hoje. Por quê? Porque eles vão avançando, né? Se eles ficassem presos na linguagem dele do século XIX, né, seria um sinal de que aquele espírito é um espírito que está mentalmente paralisado no tempo. Um espírito que fala com muito trejeito, com um vocabulário muito, vamos dizer assim, antiquado, quer dizer que é um espírito que ele ainda está preso ali né? Ou seja, é um sinal. E quando a gente percebe que o espírito não é assim, isso vem de quem? Da gente, do médium. Porque na nossa cabeça existem comportamentos padrões dentro da mediunidade. Ou seja, o jeito de falar, o jeito de agir, tudo isso está ligado com o transe. Por que está ligado com o transe? Porque funcionam muitas vezes de maneira automática. Por quê? Porque quando o espírito não ativa, a gente liga o automático, né? E aí o que acontece? Dentro desse nível de transe, né, quando a gente vai estudar essa questão, a gente vai ver o nível de fidelidade das comunicações mediúnicas. Por quê? Quanto mais distante a minha mente é do espírito que comunica, mais distante vai ser a minha expressão daquilo que o espírito está falando, né? Eu já contei para vocês que alguns médiuns, a espiritualidade se limita a chegar para o médium e intuir ela para falar aquele médium para falar de algum assunto. E o médium cria toda uma comunicação em torno daquilo. A espiritualidade chega perto do médium, ele sabe que se não falar daquele jeito que aquela pessoa está acostumada dentro daquele padrão,
né? Ele não vai conseguir. O que o espírito de luz chega às vezes numa reunião e fala assim: ó, minha irmã, meu irmão, fala para os nossos amigos aqui da casa aqui da importância de perdoar. E aí o médium, né? Claro que isso não é uma coisa, isso quando eu estou falando isso aqui não é uma coisa que o médium percebe conscientemente, não, tá, gente? Mas ele joga aquele direcionamento, e a comunicação inteira que o médium solta é um produto anímico. Ou seja, ele pega aquela ideia, como se chegasse aqui, mas você fala uma palestra aqui sobre caridade, né? O pessoal da casa quer que eu faça uma palestra sobre caridade, mas eles não estão me telementando cada palavra que eu vou dizer, né? Eles podem até falar para me ler um livro, alguma coisa assim, mas no final eu estou falando aquilo que muitas vezes a mediunidade funciona assim, porque como o médium está muito preso ali, o nível de transe dele é às vezes muito alto, atrapalha, então ele fica preso dentro dos próprios pensamentos dele. Aí nós vamos ver, por exemplo, fenômenos mediúnicos onde espíritos com o mesmo nome, se manifestando em locais diferentes, se apresentam de formas totalmente diferentes, né? Porque o transe ele vai estar ligado, o transe, ele, vamos dizer assim, que ele é a porta, ele vai abrir a comunicação, mas o que passa por aquela porta é o que? São aquilo que o André Luiz, né, usando aí a linguagem lá da década 40, né, ele chama dos atavismos, né? Atavismo é aquilo que está lá na nossa intimidade, que está, vamos dizer assim, é o tradicional, né? É aquilo que nós temos como base, né? Então, você, por exemplo, pega o personagem, a doutrina espírita tem uma série de personagens famosos, né? Espiritualmente falando, tem o Dr. Bezerra, né? Tem lá Zé Grosso, tem lá Palminha, quem mais? Deixa eu ver, Irmã Sheila, né? Normalmente são esses aí, né? Mas você vai ver que o Palminha do centro aqui, em Minas Gerais, o Palminha lá do cara lá de Pernambuco, parece que é outro espírito. Eu já vi uma comunicação dos Zé Grosso completamente diferente de como eles chegaram na cidade. Por que você acha que isso acontece? Acho que por causa do grupo, né? Como o grupo consegue conhecer, saber que Isso. Existe uma questão de identidade. E a identidade, ela é uma construção. A gente vai construir o nosso laço com determinados espíritos, né? Por isso que normalmente as melhores comunicações mediúnicas são quando o médium já tem um grau de afinidade mais aprofundado com determinado espírito. E mesmo assim, né, é interessante que o médium tenha conhecimento sobre aquilo que ele está, né? Por isso que fala que o médium tem que estudar, que o médium tem que se preparar, né? Porque assim, isso está muito ligado com, vamos dizer assim, a forma que a gente vai vestir aquele espírito, né? Então, um médium, a gente pode entender ele como um mensageiro, como um embaixador, né? Você tem lá um mensageiro, você fala assim: ó, fulano, né, vai ter uma reunião lá da ONU, lá eu quero, né, ser o presidente do Brasil. Você fala assim: ó, vou mandar o meu embaixador lá. Você chama o embaixador e fala assim: a posição do país é essa, né? Mas o embaixador, ele vai falar da maneira que ele achar, né? Se você mandar 2 embaixadores, já vão falar a mesma posição do mesmo país de maneira diversa, né? Por isso que tinha até a década de 70, 80, o pessoal tinha aquela coisa do médium inconsciente, porque eles achavam que o médium inconsciente era um médium que era mais fiel que os espíritos queriam dizer, né? E aí o que aconteceu? Houve uma avalanche de médium inconsciente. Por quê? Porque as pessoas buscavam muito isso nas casas espíritas, e os médiuns, para se proteger, para não serem criticados, começaram todos a falar que é inconsciente. Não lembro nada, não sei de nada, né? Que quando eu falava não sei de nada, não lembro nada, eu estou dando uma chancela que o que falou aqui foi o espírito que falou. Como eu não lembro de nada, não sei de nada, é a prova, né, que o espírito mandou pintar a casa de laranja, porque ele quer que pinta de laranja, não é porque laranja é minha cor predileta, eu estou até com uma camisa laranja aqui, não, né? É porque ele gosta. O fato de gostar de laranja também é só uma coincidência, né? O fato da minha casa ser laranja é uma coincidência, né? O fato dos meus filhos só ir usar roupa laranja também é uma coincidência. O espírito falou isso porque, né, ele sabe que o laranja, né? Eu acho que é até um sinal de evolução meu gostar do laranja, né? É assim, gente, eu estou brincando aqui, mas muita coisa mediúnica que a gente às vezes tem até dificuldade de lidar hoje foi construída dessa forma, por falta da questão do estudo do que é o estado de transe. Ele vai falar aqui, ó:
né? Ele vai falar do transe que ele precisa de sintonia mental, nós já falamos disso, né? A sintonia são os pontos em comuns entre a nossa mente e a mente ou do espírito, ou do grupo, ou do desencarnado, ou do encarnado, sei lá de quem for, tá? E tem uma outra coisa muito legal também. Existem pessoas, né, que são médiums, mas não são médios espírito. Já ouviu falar disso? Não são médiums de espírito? Não. São e não são. Já ouviu falar disso? Pessoas que são médios de ideias, né? Porque tudo que existe no universo são ondas mentais, né? No campo do pensamento. Então, por exemplo, aquela questão da inspiração, né? Imagina que você é você é um agricultor lá que está querendo descobrir um jeito novo de plantar batata, é um exemplo, né? No mundo, quantas pessoas plantaram batata? Muitas, né? Então a gente pode imaginar que tem um aglomerado de pensamentos e de ideias que é produto da mente dessas pessoas. Alguns espíritos e alguns médiuns conseguem entrar em contato com esse campo e fazer uma comunicação a partir daquilo. Ou seja, ele tem uma área que ele quer falar sobre aquilo, ele puxa. É como se ele entrasse lá no Google da espiritualidade e digitasse assim, caridade. Aí ele sintoniza com o pensamento geral de caridade, ele vai, puxa aquela ideia e ele materializa. Tá? Os espíritos, isso é a mediunidade dos espíritos superiores. A mediunidade dos espíritos superiores, aqueles quando eles falam que o que um pensa o outro sabe, né? Funciona dessa forma. Não é que um invade a mente do outro e rouba o conhecimento, é que o conhecimento está ali aberto e eles conseguem acessar o tempo todo. A gente tem um exemplo disso, né? Quem já leu o livro do Francisco de Assis aí? Já leu? Já leu? Não leu? Então leia o livro do Francisco de Assis, lá do Miramês, né? Tem uma hora lá no livro que o Francisco de Assis está conversando lá com o Frei Luiz, né? Que é o espírito psicográfico, é o Miramês, em outra encarnação, né? Ele está lá conversando com o Frei Luiz. E o pessoal lá do grupo de franciscano lá, né, no início ali, bem no iniciozinho mesmo, ali devia ter uns 20 no máximo ali, ficou admirado porque o Frei Luiz, ele tinha memória fotográfica. Então ele lembrava a Bíblia inteira. O Francisco virava para ele, versículo 15, capítulo 12 aí do Evangelho de Mateus. Ele falava, ele sabia a Bíblia inteira, né? E aí, né, o pessoal fica, nossa, que legal, né? E aí quando ele conhece, né, o Francisco de Assis e tal, assim, aí o Francisco de Assis olha para ele e fala, nossa, você tem esse negócio, eu também tenho um trem muito legal, qualquer assunto que eu penso eu sei. Aí eu, como é que é? Qualquer assunto que eu penso eu sei. Quer ver, por exemplo, se eu pensar aqui num determinado assunto, eu tenho todos os conhecimentos sobre aquilo. O que o Francisco de Assis estava fazendo? Acessando o Google espiritual. Ou seja, Francisco de Assis, se ele passasse aqui na rua, o carro deu defeito, ele abrisse o motor do carro, batesse o olho, concentrasse, ele sabia o que o mecânico sabe para arrumar o carro. Entendeu? Se ele chegasse, por isso que ele conseguia, isso exige o quê? Um nível evolutivo muito grande e uma capacidade de empatia muito grande, para você conectar com as coisas. Então, quando alguém chegava para conversar com ele sabia mais da vida da pessoa que aquela pessoa. Então ele podia entrar lá dentro da alma da pessoa para ajudá-la, porque é o que os espíritos chamam de compreensão espiritual, né? Só que ele tinha isso em matéria de tudo, entendeu? Então por isso, por exemplo, se ele fosse conversar com um estrangeiro, com 2 minutos de conversa ele estava entendendo a língua do cara, entendeu? E isso é uma questão de evolução espiritual, isso todos nós vamos ter um dia. Isso é um tipo de mediunidade, que é um tipo de estado de transe. Entendeu? É quando o espírito chega num nível de autoconhecimento que ele já tem acesso a tudo. Então ele tem acesso ao passado espiritual dele. Se ele concentra e fala que eu fui, lembrei. Entendeu? E isso é um fenômeno anímico mediúnico. Por isso que os espíritos superiores, eles não precisam de outro espírito vir e fala lá para eles isso aqui, meu irmão, né? Então quando ele fala, Jesus falar para eles assim, quando vocês estiverem lá, não pensa que vocês vão falar, não, Jesus está ensinando isso para eles. Vocês estão entendendo? Eles entravam em conexão, só que ali tinha uma conexão que era meio artificial. Jesus ligou todo mundo, fez um cabo de rede lá em todo mundo, que eles não estavam evolutivamente prontos para aquilo, né?
Mas Jesus ligou um cabo de rede em todo mundo lá, falou, vai falando aí, meu filho, pode deixar que o negócio vai rolar. Só não atrapalha, não começa a pensar demais não. Por isso que para eles ele deu esse conselho. Não fica pensando demais não, que você vai atrapalhar a conexão aqui. Deixa o negócio fluir. Com a gente também funciona. Nós também temos um nível de intuição, né? Só que hoje nós somos treinados para sermos contra-intuitivos, né? A intuição na nossa sociedade não é valorizada. Então aquela informação que você tem a nível intuitivo, normalmente é considerada como o quê? Isso é bobagem. Você pode provar isso, né? O método científico, que é bom, tá? Porque ele ajuda, né, em muitas coisas, só que o excesso dele fez com que a gente banalizasse aquilo que é da nossa intimidade, aquilo que é da nossa intuição. Por isso que hoje em dia as pessoas que são muito intuitivas, né, elas são 8 e 80 do ponto de vista dos outros. Para alguns são iluminados maravilhosos, para outros são malucos. Esse cara aí tá viajado, de onde que ele tá tirando isso? Da cabeça dele lá, e fumou umas lá e tá falando essas bobagens aí. Pode perceber, né? Para algum, nossa, que cara iluminado, olha só o que ele falou, eles têm que escutar. Você é maluco? Por que tirou isso? Né? Muitas pessoas não conseguem lidar com o espiritual exatamente porque estão nessa briga íntima aí, né? Aqui, ó, então ele fala aqui, ó, para que o médium possa transmitir com mais clareza suas ideias, acesse as memórias do médium. Isso aqui é legal também, isso aqui também tem a ver com animismo, né? Então, né, quando um espírito vai se comunicar, nós podemos imaginar que é como se fosse alguém que fosse sentar na frente de um computador, tá? O computador somos nós, né? E aí o espírito tem que passar uma mensagem. Ele vai ver o que o computador tem para oferecer. Esse computador tem microfone? Então vou pegar aqui e vou falar. E não tem microfone não, como é que eu faço? Ele tem um teclado. Vamos pegar esse teclado aqui. Vou digitar uma mensagem aqui. Aí nós começamos a digitar a mensagem e a letra A não funciona. Como é que eu faço para falar a mesma coisa que eu queria falar sem a letra A? Já vai ser um dificultador. Nossa senhora, nenhuma vogal funciona. Vou ter que usar o mouse, né? Começar lá a clicar, já viu? Quando você tá lá, né? Não sei se aconteceu com você, às vezes, uma vez o meu computador quebrou lá a tecla, eu queria mandar uma mensagem, eu ficava indo na página da internet copiando e colando as letrinhas, né? Você copia a letrinha, digita uma letra, copia e cola de algum lugar da página e até você escrever, aí nós vamos entender o grau de dificuldade do espírito para poder passar uma mensagem, né? Mas imagina que ele senta lá na frente, assim, ele senta na frente daquele supercomputador lá, né? Aquele computador de 10 mil reais lá, só você encostar nele, ele já foi metade do serviço. Ele, opa, esse negócio aqui vai fluir, né? É quando nós temos a base, né, anímica para o espírito trabalhar, tá? É como se a gente fosse analisar também a mesma coisa, por exemplo, o espírito é um eletricista. Aí você fala assim, nossa, queimou a luz da minha casa toda. Ele fala assim, beleza, eu estou aqui, você tem uma caixa de ferramenta? Aí você vai lá debaixo da geladeira, lá debaixo do armário, lá, aquela caixa que você estava usando para segurar o pé da mesa lá, que era do seu avô, que você nunca nem abriu aquele negócio, está tão enferrujado, não, só quebrar esse lacre aqui, aí você abre, assim, umas ferramentas quebradas e tal, aí você dá pro cara. O cara tem todo o conhecimento, mas um apetrecho para ele trabalhar e fala, meu Deus, o que serve aqui, né? Ele olha lá uma chave de fenda menos enferrujada lá, com um cabo que não está tão quebrado, e vai tentar fazer, né? Mas ele não tem um multímetro, ele não tem um alicate, ele não tem nada, ele só tem uma chave de fenda. Ele consegue fazer algum tipo de trabalho? Consegue, porque ele tem um conhecimento, mas falta para ele o que? A ferramenta adequada para ele poder realizar aquele trabalho. Ele, com a caixa de ferramenta dele, bobear, ele resolvia sozinho o negócio ali, né? Ele mais que ele vai conseguir fazer uma gambiarra e acender uma lâmpada ali para você beber água, né? Para você tomar um café ali com ele, até esperar vocês estão entendendo? Então a mente do médium tem muito a ver com isso. Por isso, né? Então, assim, por isso que alguns tipos de comunicação mediúnica são mais difíceis que os outros, né? Por exemplo, se o médium ele tem um conhecimento da encarnação atual sobre o assunto que o espírito falar, é o ideal. Então, mas aí imagina, ele não tem, já dificultou, mas ele tem na última encarnação, melhorou um pouquinho. Vai ser difícil, mas dá para achar ali né? Ele não tem na última também não, ele tem lá, né? Então veio um espírito de um médico comunicar, né?
Aí fala, nossa, o Marcelo foi médico. Quando? Ah, lá no Egito Antigo. Fala, lascou. Lá no Egito Antigo, pelo amor de Deus. Né? Vai lascar. O que eu tenho para falar de medicina que a cabeça do Marcelo vai entender? É melhor nem entrar nesse arquivo dele, não ver o que ele já viu na televisão aí do plantão médico, que ele assistiu em série, que vai ter mais conhecimento de medicina do que eu for lá remexer lá na intimidade lá da mente dele, lá do Egito Antigo. Lá, o máximo que ele vai saber furar a cabeça dos outros, né? Aqueles negócios que eles faziam, aquelas coisas, né? Que funcionava, aliás, né? Em alguns casos. Funcionava, né? Mas vocês estão entendendo? Então, todos esses fatores têm a ver com o transe. Quanto maior o estado de transe, imagina o estado de transe com uma tela do computador. Tá? Então, alguns vão ter um transinho que é um celular, assim, até bonzinho. Outros vão ter um transe que é aquela tela, assim, né? Ultra wide, né? Que você senta assim, né? Você coloca 20 coisas ao mesmo tempo na tela. Então, assim, outros vão ter isso, né? Então, isso varia de pessoa para pessoa. Tá, gente? Tem alguma coisa que quer que a gente fala, gente? De transe? Ficou em dúvida? É o que eu posso dizer que a nossa sociedade atual não está preparada para isso, não. A nossa sociedade atual quer, você vê que as pessoas gostam disso, tanto é que, né, brota de terapeuta holístico aí para todo quanto é lado, né, eu estou abrindo mais, né, mas assim, ao mesmo tempo que tem muito isso, é aquela coisa, olha, eu gosto de homeopatia, eu até vou no homeopata, mas quando eu passo mal de verdade, eu vou lá no médico, né? Por quê? Porque no fundo está tendo uma briga na nossa intimidade ainda, né? Porque o que é reforçado pra gente, que é o que funciona de verdade, é aquele antibiótico que você injeta na veia lá e que, né, que você sabe o mecanismo de ação dele todo, né? Eu tenho muita dificuldade com isso, porque o doutor Lani tá mais agora. Eu pensei em você. Eu tenho muita dificuldade assim, de conciliar as duas coisas na minha cabeça, sabe? Eu tive uma aula esses dias sobre homeopatia e fiquei assim, meu Deus, eu fico vendo outra coisa de homeopatia. É, porque é o contrário. E aqui eu tô sendo completamente contra as coisas que eu tenho falado, assim, é difícil. Porque como eu falei, né, estou ligando o ser humano, eu não sei o que vai acontecer comigo, está ficando cada vez mais forte. Nossa, E o processo do dinheiro é como se eu entrasse no campo fenomenológico da pessoa e eu, de uma certa forma, dou conta de acessar essa pessoa até onde ela dá conta, percebe? Então, assim, aí ele não fica assim, será que ela está fazendo? Será que, sabe? Aí eu fico muito confusa com o nome assim. E eu tenho tido assim, né? Ó, o que acontece? A gente tem que lembrar o seguinte, primeiro, a ciência nossa, ela é muito importante, tanto é que ela é espiritual, né? Ela vem do mundo espiritual, né? Então, o conhecimento da medicina, da engenharia, todos os conhecimentos são conhecimentos superiores. Só que a ciência nossa, ela é limitada ao nosso campo de experiência. Isso quer dizer o quê? A ciência, ela só percebe aquilo que a gente percebe com os nossos 5 sentidos, né? Então a ciência, ela não ultrapassa determinados limites, até porque ela não enxerga esses limites. Não tem jeito dela ultrapassar. Não tem jeito da ciência, que é, vamos dizer assim, que é totalmente materializada, trabalhar com conceitos que não fazem parte. É até, né, imaginável eu pegar um microscópio que ele enxerga o espírito. Não vai rolar, porque ele não é feito para isso. Ele é feito para enxergar estados, né, cada vez menores, microscópicos da matéria. Você gosta de pegar lá aquele o James Webb, que lá umas estrelas lá, né? Doido demais, né? Eu até peguei lá a imagem dele, aquela imagem lá da constelação, né, de Carina lá, coloquei lá no meu computador, ficou ali, né? Doido demais, mas não vai dar pro James Webb filmar o nosso lar, gente, porque não funciona para ele, não, entendeu? Então, assim, uma coisa que o amigo espiritual me falou, né? Não sei se você sabe, o mesmo espírito que foi o Hahnemann, que é o criador da homeopatia, foi o Hipócrates, tá? É o mesmo espírito,
O hipócrita e o desonrando é a mesma pessoa, tá? Ou seja, né, pro desejo de morte das pessoas, né? Porque, né, mas tem o pai da medicina, entendeu? O Hipócrates, né? Tem o Hipócrates, antes ele tinha sido um cara lá, o tal de Asclépios lá, que era o deus da medicina lá, filho do Apolo, né? Filho do Apolo de novo, na semana passada a gente estava falando do Apolo, né? E aí o que acontece? A gente ainda não chegou no ponto de entender certas situações do mundo espiritual, né? Uma vez eu já contei para vocês, uma vez um amigo espiritual falou para uma colega nossa que está fazendo neurogenética lá nos Estados Unidos, lá, né? Ele falou assim, ó, o erro da ciência atual é que vocês acham que o que vocês veem do corpo humano, da matéria, é tudo. Ele falou assim, ó, quando você olha para uma célula, você está vendo uma parte incompleta de um todo. Ou seja, a célula, ele falou numa linguagem bem simples, assim, a célula possui organelas e estruturas que não são perceptíveis no plano físico. Ou seja, quando você vê a célula, ela é uma parte do quebra-cabeça que você acha que é a peça inteira. Então, por isso que você nunca vai conseguir fazer com determinados processos nela, porque falta uma parte de percepção daquilo. Você está pegando, para você ela é completa, ela atende a tudo, mas falta pedaços dela. Partes que você só vai ver em outro estado de existência. Você não vê no plano físico. Aí, né? Aí o que acontece? Só para a gente voltar para o trânsito aqui. Aí o que acontece? Hoje a gente está caminhando para isso, mas ainda assim vai ser antagônico, né? Principalmente para quem é psicólogo, farmacêutico, essas coisas todas aí, médico, né? Por quê? Porque ele vai levar para o lado da comunidade na qual ele está inserida, porque a comunidade na qual ele está inserida, os conselhos de classe, vão falar para ele que ele não pode fazer isso, né? Porque né, tanto é que tem uma briga violenta do pessoal da homeopatia com a, né, eu sei disso, que eu lembro que teve lá, tinha um evento lá, tem um colega meu ia, que era o dia que os farmacêuticos iam beber remédio homeopático na rua, não sei se você já viu isso. Eles reuniam uma vez por ano, faziam um protesto, aí eles compravam um tanto de remédio homeopático, bebia tudo, para mostrar que não serve para nada. Bebia, ele falou, já deve ter bebido 1 litro de remédio homeopático num dia, e não deu nada nele. Né? Que eles faziam isso para protestar, né? Mas a forma de aplicação é diferente, mas tudo bem, nós não estamos aqui. Mas eu tomava tudo para mostrar que aquilo ali era água pura, aquilo ali. Eu falei assim, o máximo que eu fiquei foi tonto, que eu tomei uns de álcool lá e fiquei doidão. Mas assim, então assim, né? Mas são coisas diferentes, né? Então assim, isso depende muito da nossa visão de vida. A nossa sociedade ainda é contra isso. Isso é contra-intuitivo para a gente, né? Como eu já falei. Então isso é um processo, gente. Isso aí é tempo. Isso aí nos próximos 100, 50 anos aí não vou ver muita mudança, não. Nós não vamos ver mudança nessa encarnação, mas aí tem aquela questão. O que a nossa consciência está pedindo? Você falou Hipócrates em qualquer lugar. Hahnemann? Ele tem até uma psicografia lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu só responder a pergunta da moça aqui. Ela está perguntando aqui se o médium pode entrar em transe em qualquer lugar, ou somente na reunião. Pode entrar em transe em qualquer lugar. Por exemplo, eu sou vidente, eu enxergo espírito. Eu enxergo o espírito lá em casa. Eu não estou na reunião mediúnica. Eu estou lá dentro do ônibus e vou batendo papo com o espírito. Então eu estou em transe. É um transe mais leve, tá? Porque o pessoal confunde o transe, que é quando o espírito incorpora, que é uma palavra que é difícil até de usar, né? É quando o médium está dando comunicação direta do espírito. O médium fecha o olho e o espírito começa a falar através dele. O pessoal acha que transe é só isso aí. Não. Se o espírito passou aqui na minha frente e eu vi ele, eu estou no nível de transe. Né? Claro que é complicado eu chegar lá no meu trabalho, fechar o olho lá e deixar os espíritos falar, né? Aí é uma falta de equilíbrio minha, né? E sem contar que nenhum espírito equilibrado, né? Pode ter certeza que o Lucas não vai lá fazer eu passar essa vergonha lá no meu serviço. Primeiro que não é um lugar, não é um ambiente, não estou ali para isso, né? Então assim, é diferente do espírito chegar do meu lado lá sem que ninguém perceba e me cumprimentar, e me dar um oi, né? Ou então diferente, por exemplo, um espírito estiver passando lá, eu perceber o espírito. Isso é diferente, mas tudo isso é transe. Tudo isso é transe. Tem que dar, eu entendo que eu entendi que ficar no estado de relaxamento. Já propiciar aquilo. É, o transe mais profundo. Não vai acontecer assim, você está ali dirigindo e não acontece. Não... mas aí você tem que ver, tá bom, o que acontece? Acontece a pessoa ficar mediunizada, o que o pessoal chama de ficar mediunizado, que ela fechar o olho e perceber o espírito lá, é uma coisa. Ela olhar para o lado, ter o espírito lá dela, eles irem conversando, ela dirigindo, é outra. Ela já se desdobrou algumas vezes no volante.
aí já é complicado. Aí já tem um problema a ser trabalhado. Isso aí isso não é uma coisa adequada, não. Então isso aí já quer dizer que ela precisa de ajuda nessa área, pelo menos na época que aconteceu. Porque isso não é normal, nenhum espírito equilibrado vai fazer eu bater o carro, né? Imagina, não, vou lá puxar o Marcelo, bateu o carro. Desculpa. Né? O espírito embora assim, né? Imagina, né? Preocupa não, você reencarna de novo, arrumar uma reencarnação rapidinho para você, né? Mas o espírito não vai fazer isso, né? Então normalmente é quando a pessoa está no estado de desequilíbrio, ela está sendo envolvida por alguma entidade que não, né? Que existem, gente, a comunicação mediúnica para alguns espíritos é prazerosa. Em que sentido? Se eu sou um espírito que está sofrendo, aquele médium tem uma energia muito boa, aquela energia do médium me acalma. Se eu sou um espírito viciado e aquele médium é viciado também, né? Quando eu me aproximo dele, eu sinto a sensação de saciedade do vício. Imagina, né? Eu sou um cara lá que fuma igual a chaminé, e vê um espírito um fumante inveterado, ele... nossa, que beleza. Ficar aqui perto do Marcelo aqui, coisa boa. Vocês entenderam? Isso pode gerar esse tipo de sintonia. Entendeu? Isso pode gerar. Pode, nós estamos terminando já, né? Senão nós vamos fazer uma prática, um minutinho. É aquele que o pessoal fala que é controverso. Então, assim, mas o que acontece? Nesses processos, dentro da teoria do mundo, que eu sou mais e aí, a gente vem essa questão da fenomenologia, sentir esse controle do corpo, esse espaço, aí eu falo com resposta científica, falo com a pessoa, né? Aí você tem uma brecha para fazer. Isso. Aí você tem uma brecha, usa a brecha. Então usa. Eu acho que a maior dificuldade nem é tanto com os pacientes, mas é com a questão acadêmica mesmo, né, gente? Existe muita dificuldade dentro da academia para aquilo que é diferente, né? E é interessante que isso é cíclico, né? Quando o pessoal mostrou lá o primeiro micro-organismo, né? Diz que lá na sociedade real lá de ciência, lá os caras riram lá do Sabin, né? Acho que foi o Sabin mesmo. Foi o Sabin, foi o... eu sei que o cientista que foi lá e falou que existia micro-organismo, né? A Sociedade Britânica de Ciência riu do cara, falou que era maluco. Falou para ele nunca mais voltar lá, fazer ele perder. Ele falou que é a mesma coisa de acreditar em demônio, em espírito e tal. E aí ele provou que existe. Quem hoje acredita que é o contrário do que ele... né? E os caras estão da verdade na época, né? Lavar a mão, né? Diz que foi na França, né? Que o médico começou a fazer isso. Né, que ele começou a lavar a mão, que o pessoal falava que a roupa suja de sangue era a prova que ele era um cirurgião, que ele trabalhava muito. Então, né, então o cara saía lá, operava lá, enfiava a mão no outro lá, depois ia lá, ia contaminando todo mundo. Né? O cara que falou assim, não, gente, tem que limpar, lavar a mão, porque quando você lava a mão diminui a doença. O cara fala, isso é mágica, isso aí você tem dentro da sua cabeça. Né? Isso aí é sobrenatural, quer dizer que vem um ser de outro planeta aí, juntou, né? Vem o micróbio lá do outro lá e passa, né? Micróbio, eles fazem uns negócios assim, gente. Hoje o menino de 5 anos de idade sabe. Ou seja, o menino de 5 anos de idade hoje tem mais conhecimento científico que aqueles velhos barbudos lá do século XIX, tudo. Você já parou para pensar nisso? Né? Pegasse o menino de hoje que levasse lá para aquela idade lá, ele ia ensinar ciência, porque o povo todo fala, não, meus filhos, lava a mão aqui, ó, tem um negócio chamado bactéria, tem vírus. Ele ia explicar, os caras, né? Então, assim, conhecimento é gradual, né? E normalmente isso funciona para tudo, gente, só para a gente terminar aqui, né? Essa questão dessa dificuldade com o novo tem tanto na religião quanto na ciência. Assim como tinha o pessoal que falava mal lá do micro-organismo, de lavar a mão, né, no século XIX, século XVIII, né? Quando Jesus estava encarnado, Jesus era o traidor da fé, velho. Né? Eu tenho que matar Jesus porque Jesus está contra Moisés, velho. Hoje mata em nome de Jesus, né? Na época do Moisés, queriam matar o Moisés, porque o Moisés também é... Você entendeu? Então, assim, é sempre isso, né? Então, assim, a gente não adianta, nós não vamos ver consolidado aquele valor que a gente já percebe hoje, mas nós já podemos trabalhar por ele,
né? Então, é claro que dentro dos limites, né, daquilo que é correto, né, sem ofender ninguém, a gente pode fazer, né? Hoje o mundo está muito aberto para isso, né? Em algum aspecto, em outros não, né? Por exemplo, uma das mediunidades mais interessantes que se tinha, hoje não existe mais. Sabe qual que é? Médium receitista. Acabou. Por que acabou? Porque todos eles começaram a tomar processo de médium receitista. Todos os médios receitistas começaram a tomar processo como exercício legal da medicina. Acabou. Acabou. Claro que tinha uns exageros, né? Tinha uns lá que passavam até remédio controlado para os outros. Esse assim, pega aí, né? E isso já, né? Mas o que acontece? Mas, por exemplo, poderia ter um médium receitista se tivesse um médico que fosse... Tinha. Agora não tem mais, é proibido. Mas se você tiver um médico, for um médico, aí é outra coisa. Mas é difícil ter um médium e médico, né? Apesar que eu conheço isso, né? Mas que tenha a faculdade mediúnica apropriada para fazer esse tipo de trabalho. Tem que ter vários aspectos, né? Por isso é muito difícil hoje, né? Mas é uma coisa para a gente pensar, né? À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai se tornando cada vez mais restritivo, né? E tem uma questão que também é de conteúdo mercadológico, né? Então eu falo que você é proibido fazer uma coisa porque você está invadindo o meu campo financeiro, não é porque eu quero proteger as pessoas, é porque eu quero que todo mundo que fosse fazer com você venha fazer comigo. Então, por questão de mercado, eu proíbo o outro de fazer, né? Então isso aí é uma coisa também que é evolução. Mas vamos lá fazer essa prece. Gente, semana que vem nós vamos estudar psicografia e psicofonia, que é a mediunidade que nós estamos falando aqui dentro do carro. Isso aqui não tem jeito não. Psicografia e psicofonia vai ser só se você tiver como passageiro, né? Aí pode ser, né? Mas, né? Psicografia dentro do carro, dirigindo, né? Nem o Chico Xavier, né? Se bem que o Chico Xavier nunca aprendeu a dirigir, né? É verdade, o Divaldo também não sabe dirigir, né? Interessante. Vai que, né? O espírito, né? Ele podia incorporar um motorista, né, desencarnado e saía, né? Mas vamos lá, né, gente? Semana que vem, então, nós vamos falar de psicofonia e psicografia. Senhor Jesus, amigo e mestre, te agradecemos por este momento de estudo e aprendizado e te pedimos que nos envolva com seu amor. Dá-nos o entendimento e a compreensão para que possamos levar além dos limites que são propostos o nosso trabalho e o nosso desejo de sermos melhores. Ajuda-nos, Senhor, a compreender, a servir e, acima de tudo, a trabalhar pelo bem. Fica conosco, hoje e por todo sempre, que assim seja, graças a Deus. Então é isso, pessoal, né? Vamos lá para a prática, né? E Deus nos abençoe. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.